E aí, gente, boa noite, tudo bem? Tudo certo? Vamos lá, hoje nós vamos falar o seguinte, hein? Um assunto bem fácil, aulinha rápida. Nós vamos falar sobre um negócio chamado Lei de Lenz, lá do eletromagnetismo. Lembra dessa lei aí? Vocês se confundem bastante com essa lei, né? Mas é coisa bem simples, cara. Só a parte conceitual aqui pra gente poder deixar mais claro pra todo mundo. Então vamos lá. O que diz essa lei de Lenz, hein? Ela diz assim, ó. Vocês lembram do tal do fluxo magnético? Lembra dele ou não? O fluxo magnético, o que é esse tal de fluxo magnético, hein? O fluxo magnético, ele é dado por campo vezes área vezes o cosseno de θ. Relembrando rapidinho aqui, ó. O que é esse fluxo magnético? Na verdade, é a quantidade de linhas de campo ali que vai passar por uma determinada espira. Então, se a gente tem uma espira aqui, ó, né? Temos uma linha normal aqui, a superfície dessa espira, certo? E aí a gente vai ter aqui, ó, algumas linhas de campo que podem estar passando por essa espira, certo? Lembrando aos senhores que esse ângulo θ é o ângulo formado entre essas linhas e essa linha normal. O A é a área da espira e o B é a intensidade do campo. Então esse fluxo magnético ele pode variar, né? Você pode colocar uma variação aqui desse fluxo variando o valor do campo ou variando a área. É possível fazer isso, a gente girar essa espira, por exemplo, né? A área aumenta, a área diminui. E também variando esse ângulo aqui. Então, só para a gente lembrar essa ideia do fluxo magnético. O que acontece? A lei de Lenz ela diz assim para nós. Quando você tem um campo magnético variando no tempo, perto de uma espira, criar-se-á nessa espira um campo oposto a essa variação. Então, vamos tentar entender esse enunciado. Se a gente pegar aqui um ímã, né? Vamos pegar um ímã de barra aqui, ó. Polo norte, polo sul. E vamos pegar a nossa espira aqui, ó. Tudo bem? Se a gente aproximar esse cara aqui, aproximar dessa espira, o que vai acontecer, hein? Você vai ter linhas de campo atravessando aqui, ó. Lembrando, né? As linhas saem do norte para ir para o sul. Você vai ter muitas linhas de campo atravessando esse cara aqui. Então, o que acontece? Na aproximação, essa quantidade de linhas vai aumentar. Ela, na verdade, aumenta dentro desta área aqui, dessa espira. O que diz a lei de Lenz? Que dentro da espira, criar-se-á um campo que se opõe a essa variação. Ou seja, no nosso caso, se opõe a esse aumento. Então, aqui, ó, dentro da espira, vai aparecer um campo que nós chamamos de campo induzido. B induzido. E é a partir desse B que os senhores vão aplicar a regra da mão direita. Então, se a gente fizer aqui, ó, para dentro da espira, certo? I, corrente, B, campo magnético. Nosso B aqui, nossa setinha do campo induzido é o nosso dedo. E aí você tem um campo magnético induzido no sentido anti-horário. Desculpa, uma corrente elétrica induzida no sentido anti-horário. É assim que a gente vê a lei de Lenz. Para ficar mais fácil, só para tentar entender isso melhor, vamos pegar esse mesmo ímã agora, sul e norte. Só que agora nós vamos afastar esse cara. Então, ó, veja bem. Tá aproximando, tá afastando. Então, eu tenho uma variação do campo magnético. E a gente vai pegar essa mesma espira aqui, ó. Olha ela aqui. A mesma espira. O que aconteceu em relação ao nosso primeiro caso? Vamos dizer assim, primeiro caso, segundo caso. No nosso segundo caso, eu tenho menos linhas de campo atravessando essa espira.
Olha lá. Certo? Então eu vou ter menos linhas de campo aqui. O que está acontecendo? Então está acontecendo uma diminuição do campo magnético dentro da espira. O que a lei de Lenz diz? Dentro dessa espira, criar-se-á um campo magnético que se opõe a essa diminuição. Então se liga, dentro da espira, se aqui o número de linhas está diminuindo, dentro da espira vai criar um campo que vai tentar aumentar essas linhas. Aqui é o nosso B induzido. Com a regra da mão direita, temos uma corrente elétrica induzida no sentido, um I induzido no sentido horário. Deu para sacar? Então, uma lei bem simples, né? Um conceito bem simples que às vezes a gente acaba errando de besteira aí. Querem fazer para o Polo Sul também? Então vamos fazer. Se a gente pegar esse ímã aqui, ó, certo? Terceiro caso, vamos colocar. Agora a gente põe norte e sul. E vamos pegar esse cara aqui, ó, aproximar de uma certa espira aqui. Tudo bem? As linhas de campo de polo pro Polo Sul estarão assim, ó. Né? Muitas linhas de campo aqui atravessando essa espira, porque você está aproximando, certo? Qual é o campo induzido que vai ser criado aqui? É só você pensar no oposto, né? Se aqui eu tinha muitas linhas de campo para baixo aqui, ó, meu induzido foi para cima. É só você pensar do oposto que está acontecendo. Então, meu campo induzido vai estar para onde? Aqui para baixo. Pela regra da mão direita, que conseguimos, perceba. O Polo Sul, né, ele vai fazer sempre o contrário do Polo Norte. Perceba que a situação 2 é muito semelhante à situação 3, no afastamento do Polo Norte. Se fizermos um afastamento, nesse caso, temos norte e sul. E a nossa espira aqui, ó, teremos a mesma ideia, só que com menos linhas de campo atravessando essa espira. Olha lá. Só que o sentido desse campo mudou, né? Então aqui você tem uma diminuição dessas linhas de campo, certo? O que você quer que aconteça aqui? Você vai ter um campo induzido para cima. E aí você vai ter uma corrente elétrica igual ao do caso 1. É ao contrário. Que é afastamento para um é aproximação para o outro. Isso aqui é o nosso B induzido. Beleza? Essa é a lei de Lenz. Então, para toda variação do campo magnético dentro de uma espira, criar-se-á um campo dentro dessa espira que se opõe a essa variação. Ou seja, houve um aumento das linhas de campo dentro da espira, criar-se-á um campo que vai tentar diminuir, esse que vai se opor, né? Se aqui houve um aumento, você vai ter uma diminuição. Quer decorar mais fácil? Aumentaram as linhas para baixo, vai criar para cima aqui. Tudo bem? Então, ó, bem simples, espero que ajude vocês. Ó, foco aí, hein? Segue lá no Instagram, @professor Fernando Carvalho. Segue lá, aparecem várias dicas pra gente ir lá, beleza? Então, muito obrigado, valeu mesmo, bons estudos.